Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Esse, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situado à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Vamos orar? Oramos, Pai, em nome de Jesus, sobre a Tua palavra. Tua palavra é fiel, ela é poderosa, ela sempre é enviada aos nossos corações para abençoar. E ela nunca volta vazia, querido Deus. E hoje é uma noite, Senhor, de nós termos uma comunhão perfeita contigo. Todas são perfeitas, mas temos que, nessa noite, participarmos da ceia. O corpo de Cristo vai estar unido. O Espírito Santo vai estar sobre cada um de nós, mais intensamente ainda. Então, Senhor, abençoe este momento da palavra de Deus, que ela possa alcançar os nossos corações, que o Senhor fale exatamente o que o Senhor tem a falar nesta noite. Não seja o homem chamado Roberto, mas seja o Espírito Santo a ministrar a viva palavra do Senhor no nosso meio. Seja o Senhor glorificado, seja o Senhor exaltado, seja a marca do sangue de Jesus sobre este lugar, seja esse lugar cercado pelos anjos do Senhor, pelos exércitos celestiais, para garantir a ministração da Tua palavra, porque Jesus garante a vitória na nossa vida. Fala conosco, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém, amados? Deus colocou esse trecho da palavra no meu coração, de um homem chamado Cornélio. E nessa noite eu quero usar, Deus colocou no meu coração para nós falarmos de um assunto, é o assunto preferido de Deus, é o assunto que nunca vai deixar de bater forte o coração de Deus por este assunto que nós vamos conversar nessa noite. O tema que o Senhor colocou no meu coração diz assim: o maior milagre de Deus é a salvação de um pecador. Deus vibra, tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Então tem festa toda hora, tem festa todo dia. Nós vamos chegar lá e vai continuar essa festa. É lugar de festa, lugar de alegria, lugar de eternidade. E eu vejo Deus trazendo essa noite aqui uma grande novidade para a vida de Cornélio.
uma grande novidade: salvação dos gentios. É a primeira vez que aqui a palavra fala de um agrupamento, de um ajuntamento, de uma reunião de pessoas que não eram judeus, e sim os gentios, aqueles que não tinham vez no reino de Deus, até a cruz. Quando veio a cruz, Jesus abriu, e lá entra judeu, entra grego, entra brasileiro, entra europeu, entra russo, entra todos, toda a humanidade tem acesso à salvação. Por isso que eu vejo com os meus olhos que a maior satisfação, o maior prazer de Deus é trazer sempre salvação para as pessoas. E a gente, olhando este acontecimento aqui na vida de Cornélio, isso aqui, amados, aconteceu 10 anos depois do Pentecoste. Não foi logo no Pentecoste, já teve este encontro com os gentios. Até então a prioridade era judeu. E nessa época aqui, que nos fala a palavra, fala de Cesareia. Cesareia, só para a tua informação, ela era distante de Jerusalém 100 quilômetros, como se fosse daqui mais ou menos a Botucatu, longe. Só que Pedro estava em Jope. Jope é 50 quilômetros, metade do caminho. E o Senhor enviou um anjo para falar com Cornélio. Cornélio, aqui diz a palavra do Senhor, que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Podemos dizer assim, olha, família exemplar, família perfeita, uma família que nós devemos imitar, uma família piedosa, temente a Deus, orava, ela dava esmola. Será que não falta nada aqui, pastor Murilo? Falta o mais importante, a salvação. E Deus, sabendo disso, sabia que Deus também se interessa pela tua salvação, pela nossa salvação, pela salvação de toda a humanidade. E ali ele então enviou um anjo para trazer um recado para ele. Olha, vai lá, em Jope, tem lá um Simão chamado Pedro, na casa de Simão Curtidor, vai lá e chama ele para vir na tua casa. Meus amados, Cesareia, a Bíblia muitas vezes chama Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Filipe, quando esteve lá no caminho, conversando com o eunuco, trazendo a palavra do Senhor, a revelação da palavra para o eunuco e o batizando, trazendo salvação para aquele africano, onde começou a obra do Senhor na África. Imediatamente o Espírito do Senhor levou ele a algumas cidades, e ele se estabeleceu em Cesareia. Ele estava em Cesareia neste dia aqui, que o anjo do Senhor foi falar com ele. Mas, amado, entenda uma coisa, Deus precisava tratar com o coração de Pedro, porque Pedro só queria falar com o judeu. Pedro não tinha outra, ele só tinha isso na cabeça dele. Dormia, é judeu. Acordava, vou falar com o judeu. É só judeu. Ele não procurava não se misturar. Ele não tinha essa facilidade. Aí Deus passou um dia, dois, Deus trouxe uma visão a ele também, dizendo sobre a vida de Cornélio e ordenando para que ele fosse lá. E quando ele terminou ali de ter aquela visão, não vou entrar em detalhes, porque depois você lê a palavra do Senhor, todo o capítulo 10, e lá você vai ter uma noção exata do que aconteceu. Mas ali, quando o Senhor mandou que Pedro fosse, Pedro obedeceu. Pedro não sabia o que ia acontecer lá, mas muitas vezes, meu amado, Deus quer tratar com o nosso coração, entende? Deus quer falar assim, você está parecendo Pedro.
Muitas vezes eu me vejo como Pedro, sabe? E às vezes a gente não olha para dentro de nós e nós não nos enxergamos como Pedro, sabe? Quer ficar só na dele, só ter os assuntos dele. Mas Deus tinha um tratamento diferente para com Pedro. E foi tremendo esse encontro aqui. Depois nós vamos falar um pouquinho. Mas Pedro prontamente obedeceu ao Senhor. Deus falou com Cornélio, Deus falou com Pedro. A reunião está marcada. Quando terminou a visão, aí chegaram 3 homens na casa de Pedro, lá de Simão Curtidor. Aí Pedro reuniu mais 6 homens e eles foram para Cesareia. 2 dias de caminhada a pé, mais ou menos 50 quilômetros. Mas eles chegaram lá em Cesareia. E quando chegaram em Cesareia, estava todo mundo lá. Os familiares, os vizinhos, os gentios. Não tinha um judeu, a não ser Pedro e os 6 que foram junto com ele. A reunião está marcada. Mas quem marcou essa reunião? Quem arquitetou este momento? Foi Deus. Quem faz tudo na tua vida, meu irmão, na minha vida, é Deus. Não é a nossa cabecinha, não são os nossos pensamentos, não é a nossa vontade, mas é o Senhor. Ele marcou este encontro lá em Cesareia. Um dia Jesus estava em Cesareia com os seus discípulos. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 16, depois você confere lá para quem está anotando. Jesus perguntou assim lá em Cesareia. Cesareia tem história, tem raízes. Glória a Deus, seu Carlos chegando. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Em Cesareia perguntou Jesus aos seus discípulos: o que o povo está dizendo? Seja bem-vindo, irmão Carlos. Seja bem-vindo. Deus o abençoe. O que o povo está dizendo a meu respeito? Olha, Jesus, uns estão dizendo que o senhor é Elias, outro Jeremias, outro profeta. O povo está dividido. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que eu sou? O que eu represento na sua vida? Aí Pedro, o mesmo Pedro que está indo para Cesareia, até então ele não chegou em Cesareia, ele está indo para Cesareia. Outra vez, porque aqui ele estava com Jesus, agora ele está indo sozinho. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho vivo do Deus vivo. Eu gosto muito de dizer isso. Jesus é o Filho vivo, tu és o Cristo, o Filho vivo do Deus vivo. E agora Pedro está a caminho de Cesareia. Quem sabe no caminho ele não se lembrou dessa pergunta que ele respondeu para Jesus. Certamente ele respondeu. Ele deve se lembrar daquele encontro lá em Cesareia. E chegaram em Cesareia. Ali ele diz a palavra de Deus que Cornélio morava ali, fixou sua residência. Ele era italiano, não era judeu. Ele comandava 100 pessoas. E a sua família era uma família muito de valor, especial. Só que era uma família bem religiosa. Sabe o que faltava? Cristo dentro do coração. Pensa nisso, é muito sério. Cristo está dentro do meu coração, Cristo está dentro do teu coração. Você tem certeza mesmo da tua salvação? Se você morrer hoje, você tem certeza
absoluta de que você vai estar no reino de Deus? É sério isso daí. Temos que pensar. Deus pensou para o Cornélio. Deus pensou na família de Cornélio. Poxa, essa família aí, ela merece. Ela tem que ter uma oportunidade. E hoje quem nos dá toda a oportunidade é o sacrifício de Jesus na cruz. Lá o seu sangue foi derramado. Então toda a humanidade tem direito à salvação, à vida eterna. Só que a humanidade não quer. Virou as costas para Deus. Mas aqui, essa família, a gente vê esse homem Cornélio, um homem sincero, obediente às leis de Deus. Ele era um homem assim que tinha um coração generoso. Ele ajudava, dava esmola. Ele tinha um coração sincero. Quando jejuava, ele fazia para Deus. Na verdade, podemos dizer assim que ele tinha um currículo religioso bonito, mas ele não era salvo. Não tinha salvação. Por falar em salvação, amados, antes de continuar a falar a respeito da caminhada de Atos 10 em diante, um dia, um homem chamado Estevão, ele foi apedrejado e morto diante de muitas pessoas. Ele foi apedrejado porque ele defendia o reino de Deus, porque ele falava de Jesus. E as pessoas então enfurecidas com tanta violência, com tanto ódio, mataram Estevão. E a Bíblia diz, quem que estava ali aos pés de Estevão? Um moço, um jovem chamado Saulo. Não é? Saulo estava ali. Ele estava aprovando a morte de Estevão. Ele estava vivendo intensamente aquele momento. Ele queria perseguir os cristãos. Ele queria acabar com a raça dos cristãos, como fez Hitler aí, querendo acabar com a raça dos judeus. E hoje tem muita gente também querendo, em muitos países aí, querendo acabar com os crentes, com os que confiam em Jesus. Não é verdade? Aí esse moço então procurou as autoridades, e ele ficou documentado, e ele foi atrás de várias cidades para prender os crentes. E um dia ele está indo para Damasco, sol, e ele vai com coragem. Ele queria perseguir os crentes, aquele que confessa a Jesus. E subitamente, diz a palavra, subitamente veio do céu uma luz, e ele caiu por terra. E ele perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali começou o maior acontecimento bíblico depois de Pentecostes, porque Jesus pessoalmente, lá com Cornélio, Deus enviou o anjo. Agora que Jesus, tete a tete com aquele que perseguia a igreja, porque ele conhece o coração das pessoas. E ali Jesus deu toda a direção. E ali, aquele homem conheceu a Jesus. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, presta atenção no que eu vou te falar. Não tem nada mais importante na tua vida do que você conhecer Jesus. Se você não conhece ainda, hoje é noite de você conhecer este Jesus que veio pessoalmente trazer salvação a Saulo de Tarso. Mudou até o seu nome depois para Paulo. E Paulo então saiu com tudo depois para ensinar, para pregar, para falar de Jesus, para estabelecer igrejas. E um dia ele está lá em Filipos. Lá em Filipos tinha um grupo de pessoas que saíam para orar perto do rio. E ele lá foi ensinar, foi orar junto. Estava ele e Silas.
E ele começou a ensinar. E ali, naquele lugar, uma moça chamada Lídia, ela era vendedora de púrpura. Essa moça recebeu a Cristo. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor ajudou a abrir o coração dela. E ela recebeu Cristo. E levou Paulo e Silas para a sua casa. E ali ficou algum tempo na casa dela. Ali começou a igreja de Filipos, na casa de Lídia. Só que durante aqueles dias ali, ele estava sempre indo orar. E todo dia lá tinha uma mulher endemoniada, uma jovem endemoniada, que ficava lá. Esses aí são servos do Deus do Altíssimo. E ficava, até que incomodou. E Paulo teve o discernimento de repreender aquele espírito. E o espírito saiu daquela moça, e aquela moça tinha os seus donos, tinha um rendimento muito grande, e por causa disso o povo se violentou, partiu para cima dele, bateu nele, ele em Silas, e prenderam ele. Aí ele está na cadeia. Imagina eu, Roberto, na cadeia. Eu e o pastor Murilo, porque Paulo estava com Silas. Murilo ainda dá umas coliquinhas de rim nele, lá dentro. Murilo é o homem que leva o povo a adorar a Deus, é um adorador. E lá estou eu e ele, dentro da cela. Qual seria o nosso comportamento? Será que eu acho que o Maurício ia falar assim: ai pastor, está doendo, vamos no UPA aqui de Filipos. Aí eu falava: rapaz, estou com sono, muito tarde, eu já tenho meio de idade, já passou a minha hora de dormir, meia-noite, cara, vou dormir 10 horas, estou dormindo, mas acordo cedo amanhã. Tenho que carpinar aqui, ajudar, que eu sou preso, tenho que fazer minhas coisas. Certamente, se um de nós estivéssemos lá, ia ter uma bronca com Deus, e a gente ia se questionar com Deus. Não ia não? Ia. Porque hoje, muita gente entrou aqui questionando a Deus. Perguntando a Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, por quê? Não é verdade? Só que a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores. E oravam ao Senhor. Ô cabra macho, homens de Deus, atitude de gente convertida, gente que tem salvação, gente que verdadeiramente Cristo habita no coração. Jesus nunca falou assim: olha, meu servo Roberto, eu vou te dar meia hora para você só reclamar da vida, e eu vou ficar escutando. Não. Ele fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, do Pai, em Cristo Jesus. Aí, Paulo, esse mesmo Saulo que virou Paulo, ele fala assim: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que vai edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, edificar o irmão, edificar a tua vida. Aí vem Tiago, e aí ele fala da língua, misericórdia. Eu vou entrar nesse detalhe da nossa língua, entende? Nossa língua precisa se converter todos os dias. Mas à meia-noite eles cantavam e oravam. De repente um terremoto, e o carcereiro está num sono profundo, e os outros presos estavam escutando o louvor e as orações. Aí se rompeu, escuro, escuridão, escuridão, escuridão. Aí de repente as cadeias se abrem, todo mundo está solto, é aquele alvoroço dentro da cadeia. E o carcereiro, primeira atitude do carcereiro, pega a espada para suicídio, para acabar com a sua vida. Quantas vezes nós já tentamos fazer isso, ou tem gente que faz isso na nossa família, tirar a própria vida. Paulo dá um grito: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu, ninguém escapou. Ele então, por respeito, senhores, que é necessário para que eu seja salvo, para que alcance a salvação. Aí vem a brilhante resposta do homem de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo
e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem imediatamente foi tocado por aquela palavra, recebeu aquela palavra, levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou dos machucados, dos vergões, e ali lancharam, comeram, e ali eles foram batizados, e ali Jesus começou a fazer parte da família do carcereiro. O carcereiro veio somar na igreja de Filipos. Por que Deus está mandando falar todas essas coisas aqui? Porque, meu amado, só há um caminho de salvação: é Jesus. É Jesus. É Jesus. Caminho de salvação é Jesus. Toma posse disso na tua vida. Firma esse pensamento no teu coração. Jesus. 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 Ele é o caminho da salvação. Veja só como Jesus fez uma obra que começou ali no caminho de Damasco, mas através da morte de Estevão estava ali, Saulo estava no pezinho dele, juntinho dele. Estevão fez uma oração: Pai, não seja imputado a todas essas pessoas este pecado, esta morte. E ali Jesus ouviu a oração de Estevão e incluiu também Saulo nesse perdão. E aí nós vemos a trajetória da salvação, como ela vai evoluindo, como ela vai crescendo, como ela vai passando de geração em geração, até chegar em nós aqui. E eu quero dizer para você, eu tenho certeza da minha salvação. E você? Tem certeza da tua salvação? Se você tem certeza, diga um amém. Se Jesus estivesse aqui escutando, você tem certeza da sua salvação? Diga amém. Aleluia. Se não tem, é noite de você se apresentar a Ele e dizer: eu preciso dessa salvação, eu preciso dessa experiência nova na minha vida. Lá dentro da cadeia, o carcereiro pediu uma luz. Mas sabe qual que é a luz que nós precisamos, amados? É a luz de Cristo no nosso coração, no nosso andar. A gente não vai andar nunca em escuridão, nunca vai tropeçar em alguma obra maligna, alguma coisa que o diabo coloca para impedir o nosso avançar, o nosso crescimento espiritual. Você tem a luz de Cristo, entende? Isso é realmente maravilhoso, ter essa luz de Cristo. E lá na casa do carcereiro, a Bíblia encerra esta situação toda lá de Paulo e Silas, dizendo que houve grande alegria naquela casa, porque eles creram em Deus. Tem alegria na tua casa, irmão? Tem que ter. Tem que ter alegria na tua casa. Alegria do Senhor, alegria da salvação, alegria da eternidade, alegria de saber que Jesus está na tua vida. Aleluias, glória ao nome do Senhor. E aí Pedro foi para Cesareia. E lá, meus amados, aconteceu uma coisa tremenda, coisa maravilhosa. Quando ele chegou, a reunião estava todinha pronta, né? Os parentes, os amigos, chegou o Pedro, mais os 6 homens e mais 3, então se ajuntaram para ver o que Deus tinha para falar. E Pedro então inocentemente falou: por que você me chamou? O que está acontecendo? Por que você chamou? Aí ele contou a história, que teve a visão,
e que ele era um homem temente a Deus, e que ele precisava escutar de um homem de Deus o que era a salvação, o que fazer mais na vida dele. E hoje Deus te trouxe aqui para acrescentar na tua vida, além de você ser uma pessoa piedosa, generosa, temente a Deus, uma pessoa que dá esmola, uma pessoa que vem no culto da quinta-feira, que vem no culto do domingo, que vai a todos os eventos, ele precisa confirmar salvação na tua vida. É sério, gente, quando eu estava meditando nessa palavra desde ontem, Deus falava claramente ao meu coração: muita gente precisa ter certeza da salvação. Porque não pensa muito em salvação, pensa muito na segunda-feira, pensa muito na conta, pensa muito na família, pensa muito no problema, usa muito a ansiedade, mas tem certeza mesmo da tua salvação? Deus perguntou isso para mim, e eu respondi: eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza de que a cruz não foi em vão na minha vida, de que eu não estou aqui brincando de religião, Deus não me chamou para servi-lo só para o servir, ou para ser alguma celebridade. Deus não chamou Pedro porque Pedro era uma celebridade. Deus chamou Pedro porque Pedro era um servo, e o servo foi e obedeceu. Deus não está procurando celebridade nenhuma, Ele está procurando corações que estejam dispostos a receber Cristo dentro dele e ser guiado pelo Espírito Santo. É muito sério isso. Quando Deus falou no meu coração que muita gente que viria aqui essa noite não tem certeza da salvação. E eu não vou brigar com Deus. Se as revelações chegam, eu tenho que falar. E quem vai fazer a obra no teu coração é o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz essa obra no teu coração, que te traz realmente essa preciosidade, que é o maior milagre de Deus, é a salvação de um pecador. Deus se move no trono dele quando um pecador confessa Jesus. Imagina se o mundo inteiro hoje se convertesse, Deus ia dar pulos e pulos e pulos e pulos de alegria. Entende? Mas infelizmente não é assim. Mas você está aqui, neste lugar, ouvindo essa palavra, nesta noite. Só que quando Pedro disse: Cornélio, quando Deus falou comigo, eu vim sem vacilar, estou aqui, eu estou aqui. Nós queremos escutar as palavras de salvação. Estamos aqui, todo mundo aqui, boquiaberto, esperando. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Tem alguma coisa para nós também? Ou será que é só para vocês? Aí, então, quando Pedro começou a ministrar a palavra de Deus, aí então, caiu sobre eles o Espírito Santo. Aí a bênção foi completa. Aí o Espírito Santo veio trazer, não sei se você já percebeu isso, mas foi o primeiro Pentecostes dos gentios, foi na casa de Cornélio. Depois de 10 anos que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, ele vem em Cesareia e ali desce no meio dos gentios. E ali foi um mover tremendo de Deus. Imagina só Pedro ficando surpreso, não é? De ver que o Espírito Santo não era especialidade e particularidade dos judeus, estava sendo apresentado aos gentios. Isso em Atos 10, em Atos 9 vem a conversão de Saulo. E aí Saulo é o nosso apóstolo, ele é aquele que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, na missão de trazer aos gentios, em toda a face da terra, a palavra da salvação. E não sei se você sabe, mas na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária, em outros instantes da vida de Paulo, ele passou
por Cesareia. Ali estava Filipe, ali estava Cornélio com a família dele, ali tinha a igreja do Senhor. Porque é assim, a salvação vai se expandindo, a salvação vai unindo, porque o Espírito Santo uniu a família de Cornélio, seus parentes e seus vizinhos. O Espírito Santo vem unir nós aqui também. Ele tem interesse em trazer unidade. Temos cabeças diferentes, temos pensamentos diferentes, temos, mas Jesus é o cabeça da igreja. Ele pensa segundo a sua palavra. Deus se moveu na vida de Cornélio. Jesus pessoalmente compareceu para trazer salvação a Saulo ou a Paulo, como nós bem entendemos. E certamente nessa noite Deus está movendo sua palavra. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo a favor da tua família. Eu quero chegar lá no céu e ficar faltando um filho meu, ficar faltando uma mulher, a minha esposa, um parente meu. Eu quero chegar lá e ter o privilégio e a alegria de falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor. Às vezes a nossa família está pela metade, está machucada, um crê, outro não crê, entende? Mas segundo a palavra que o Senhor está trazendo para nós nessa noite, é essa: Ele tem salvação para a nossa família. Eu não sei se você sabe, aconteceu um avivamento, mais ou menos 1738. John Wesley, homem de Deus, britânico, nasceu em Londres. Ele era igualzinho a Cornélio, um homem que temia a Deus. Ele, além do mais, ele era pastor, filho de pastor, e ele fazia campanhas, e ele ministrava a muitas pessoas a palavra de Deus. Só que chegou um ponto na vida dele que ele não tinha certeza da sua salvação. Dá para entender? É a mesma coisa que eu estou aqui há alguns anos, perto de 50 anos servindo ao Senhor na obra do Espírito Santo. Se eu chegasse aqui hoje e falasse para vocês: ó, eu não tenho certeza da minha salvação, vocês iam ficar escandalizados, eu sei que vocês iam tudo orar por mim e pedir, né? Vinha me abraçar. Você ia falar: misericórdia, Jesus, salva ele, não é? Não é assim? E John Wesley, ele foi numa reunião um dia com esse coração. Eu não sei se o seu coração está como Cornélio nessa noite, se está como Saulo, ou se está como John Wesley. Não sei, mas tem corações divididos, assim tem. E John Wesley era um homem de Deus, um homem conhecido. Só que ele foi numa reuniãozinha pequena, e ali alguém ministrou Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Lá diz que se com a tua boca confessares o nome de Jesus e no seu coração, aqui, você crê, não é aqui na boca, não é aqui na cabeça, no coração, você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. Opa! Parece que aquilo veio assim como uma tocha divina dentro do coração dele. E ali, naquela noite, ele se converteu a Jesus. Ele confessa isso. Depois desse dia, historicamente, é um dos maiores avivamentos que houve em Londres e em toda aquela região. Foi através do avivamento chamado Wesleyano. Eu não conheço nem o meu coração, muito menos o teu coração. Mas hoje
é noite de você determinar diante de Deus, do altar de Deus, se você crê ou se você não crê. Mas é de coração. Lá no fundo, Deus tem um propósito na sua resposta. Muitos já estão respondendo, sim, eu creio. Mas tem uns que ficam pensativos. Que é isso aí? Que história é essa? É coisa de salvação. É estranho. Simeão, eu já vou terminar. Simeão foi prometido a ele ver o menino Jesus, ver Jesus vivo. Simeão tomou Jesus nos seus braços, velhinho, pronto para morrer. Ele entrou dentro do templo lá da sinagoga, e a Bíblia diz, em Lucas 2,30, ele fala assim: os meus olhos, os olhos de Simeão, já viram a tua salvação. Mas ele era bebê, não importa, é Jesus, ele nasceu, o Messias chegou, a salvação para a humanidade está ali, é bebê, mas chegou. E os olhos de Simeão, diz aqui a palavra que já viram a tua salvação, ele falou isso, a qual preparaste diante de todos os povos. Olha o que ele fala agora: luz para a revelação aos gentios. Olha lá o Simeão, enxergando Jesus, passando por Damasco, para encontrar com Saulo de Tarso. Ele viu pela fé esse momento, porque essa revelação e essa luz que brilhou ali intensamente, subitamente em Damasco, no caminho, era Jesus. E essa luz era para Saulo, que era judeu, mas também era gentil, e veio para trabalhar para os gentios, para alcançar. Hoje essa igreja existe por causa de Atos capítulo 16. E todas as igrejas no mundo existem porque foi alcançado. Jesus teve esta ousadia, este presente para dar para aquele homem chamado Saulo, um bandidaço, um homem perigoso, um assassino, um homem perverso, um homem ruim. Jesus foi do encontro dele. Jesus não olha para essas coisas não. A Bíblia diz que Jesus não veio para os bons, mas ele veio para os maus. Entende? Ele gosta de trabalhar nesta área de pessoas difíceis. E aí veio Paulo e toda a palavra de Deus que vem desde que está escrito aqui até os dias de hoje e até os dias finais. Mas quem estava lá? Jesus. Quem está aqui? Jesus. Estou vendo ele? Estou não. Estou vendo não. Mas eu creio. Como Paulo disse e Silas disse, aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Roberto e será salvo tu e tua casa. Crê na igreja tal, na igreja crê no Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o Pai, Jesus é o Filho, Cristo é o Espírito Santo. Crê na Trindade, será salvo tu e tua casa. Mas pera, você é salvo do quê? Da ira de Deus, do inferno, da segunda morte. Entende? Você vai ser salvo para viver para sempre com Deus. Jesus falou assim, que ele tem, lá em João 3,15, 3,16, ele fala assim: para que todo que crê em Jesus tenha remissão dos pecados, apaga os pecados, limpa os pecados. Quem faz isso? É Jesus. Porque aí Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô, meu irmão, você vai ter que me aguentar a vida inteira lá, viu, Elcio? Só que lá não vou falar do Corinthians não, nem você do Santos.
Lá nós já vamos ser santos também, santos, não é? Nós vamos ser santos do Senhor. É a palavra. E não se esqueça, hein, meu irmão? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não. É dom de Deus. Você não precisa fazer nada, não, irmão. Não precisa pegar 5 cadeiras, pôr nas costas daqui lá em São Paulo e voltar. Não precisa nada disso, não. A cruz já te garantiu a vitória. A cruz já te remiu de todos os seus pecados, da morte, da ira futura, da grande tribulação. É tudo pela fé. Nós estamos aqui vivendo pela fé. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz que não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado dentre os homens pela qual sejamos salvos. E é Jesus. É Jesus. É Jesus. Nós temos a ceia do Senhor. Mas nós vamos orar agora, enquanto o ministério de louvor vem aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não vou fazer apelo nenhum, mas aí, no teu lugar, você vai se apresentar a Deus pela fé. E ali você vai dizer a Ele: Senhor, eu já tenho a minha salvação. Eu estou cuidando dela. Eu estou zelando dela, me ajuda. Às vezes haverá corações aqui que ainda não conhecem a pessoa de Jesus. Então você vai dizer: Jesus, eu quero te conhecer hoje. Manifesta o teu amor da minha vida. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Entende? Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o Santo Espírito. E aí você vai ter uma posição diante do Senhor. Espero sinceramente que você seja como Cornélio também. Era um homem sincero diante de Deus. Seja sincero. Se apresente ao Senhor nessa noite. Porque esta palavra que Deus está ministrando ao nosso coração nesta noite, ela vai ficar dentro do nosso coração, até essa questão ser resolvida. Não vai passar hoje não. Pode ser que daqui a uma semana você vai pensar: puxa, eu fui naquele culto lá, mas parece que eu não estou ainda seguro da minha salvação, não. Parece que a coisa está pegando. O Senhor vai te ajudar a encontrar o verdadeiro caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém, amados?